Quem eram os valentes de Davi? Os valentes de Davi eram homens que apoiaram fortemente Davi em seu reino para que ele fosse feito rei sobre todo Israel conforme a palavra do Senhor. 1 Crônicas 11 versículo 10. Os valentes de Davi também ficaram conhecidos como os poderosos de Davi ou simplesmente os 30. A palavra valente que forma a expressão valentes de Davi traduz um termo hebraico que significa literalmente homem poderoso. Esse termo hebraico, por sua vez, deriva de uma raiz que significa ser forte, ser superior ou prevalecer sobre. Havia quantos valentes de Davi? É difícil dizer com exatidão qual era o número dos valentes de Davi. Inicialmente parece que os valentes de Davi formavam um grupo de 30 homens, segundo Samuel 23 versículo 13. Mas listas que nomeiam os valentes de Davi fornecem números superiores a 30 nomes, segundo Samuel 23 versículo 8 ao 39 e 1 Crônicas 11 versículo 10 ao 47. A lista de 2 Samuel, por exemplo, fala de um total de 37 homens. Inclusive, a lista do livro de Crônicas acrescenta ainda mais nomes em relação à lista do livro de 2 Samuel, e não fornece nenhum número total no final. Mas aqui é importante saber que essa questão não constitui qualquer contradição bíblica. Os valentes de Davi estavam constantemente envolvidos em batalhas e situações perigosas. Além disso, as condições de vida naquela época eram mais precárias do que na atualidade. Então é perfeitamente possível que alguns dos valentes de Davi originais tenham morrido em peleja ou por qualquer outra causa, e outros homens tenham sido integrados ao grupo para substituir as baixas. Então, mesmo em alguns momentos havendo mais do que 30 valentes de Davi, esse grupo continuou a ser designado de forma arredondada ao número de 30. O que os valentes de Davi fizeram? Os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam o propósito do reinado de Davi. Então, naturalmente, os valentes de Davi eram homens acostumados à guerra e lutaram ao lado de Davi por Israel em diversas ocasiões. Os escritores bíblicos até destacam algumas empreitadas em que os valentes de Davi estiveram envolvidos. Em algumas ocasiões, por exemplo, alguns dos valentes de Davi lutaram contra guerreiros filisteus de grande estatura que descendiam dos gigantes, segundo Samuel 21 versículo 15 ao 22. Outros feitos dos valentes de Davi também são citados no texto de 2 Samuel 23 versículo 8 ao 39. De acordo com esse texto, os poderosos de Davi realmente faziam grandes proezas militares. Num número reduzido eles enfrentavam e derrotavam grandes tropas inimigas. Claro que eles faziam tais coisas por causa do livramento da parte de Deus, segundo Samuel 23 versículo 10 ao 12. A coragem dos valentes de Davi pode ser exemplificada no episódio em que 3 deles romperam pelo acampamento dos filisteus para tirarem água de um poço que ficava à porta de Belém, segundo Samuel 23 versículo 13 ao 17. Os principais nomes dos valentes de Davi. Nas listas que trazem os nomes dos valentes de Davi, esses homens foram divididos em 2 grupos. Primeiro são citados os 3 valentes mais renomados, José-Bibazete, Eleazar e Sama, 2 Samuel 23 versículo 8 ao 12 e 1 Crônicas 11 versículo 10 ao 14. Depois os 30 valentes liderados por Abisai e Benaia. 2 Samuel 23 versículo 18 ao 39 e 1 Crônicas 11 versículo 20 ao 47. José-Bibazete, o primeiro dentre os principais valentes, parece ter sido um grande guerreiro com lança, a ponto de matar centenas de homens com a mesma arma. Eleazar aparentemente dominava a luta com espada. Em certa ocasião ele lutou tanto contra os filisteus que no final sua mão cansada não soltava mais a espada. Talvez num tipo de cãibra. Já Sama também esteve envolvido numa importante batalha em que derrotou os filisteus. Abisai e Benaia também eram notáveis entre os 30. Abisai feriu 300 homens, enquanto Benaia feriu 2 heróis dos Moabitas e matou um egípcio de grande estatura. Além disso, ele também desceu numa cova e matou um leão no inverno. Entre os demais valentes de Davi também são citados nomes conhecidos como o de Azael, irmão de Joabe e Abisai. Talvez o próprio Joabe tenha integrado o grupo dos 30 valentes de Davi, antes de se tornar comandante do exército do rei. À luz de 1 Crônicas 2 versículo 16, Joabe, Abisai e Azael eram sobrinhos de Davi, pois eram filhos de Zeruia, uma das irmãs do rei de Israel.
Entre os valentes de Davi havia também oficiais estrangeiros. Um exemplo disso é o nome de Urias, o Heteu. Esse Urias foi o mesmo que era casado com Betseba e que foi vítima do grande pecado de Davi, 2 Samuel capítulo 11. Gostou desse vídeo? Compartilhe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, e deixe no comentário a sua opinião. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.